Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se você está assistindo a esse vídeo na parte da manhã ou ouvindo esse áudio na parte da manhã, bom dia para você. Se for na parte da tarde, boa tarde. Na parte da noite, uma ótima noite para ti. Nós vamos falar de um assunto aqui de extrema importância, né? Eu costumo dizer que quando nós falamos de Bíblia, vamos trazer algum fundamento bíblico, sempre o assunto é de extrema importância. Então, eu quero te convidar a você já compartilhar essa live com alguém, chamar as pessoas que você acha que vai fazer sentido para elas. Nós estamos iniciando a live agora. Eu não avisei que iria fazer live, então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, deixe um comentário. Se você estiver assistindo no YouTube, nos segue aí, deixa um like, deixa um comentário. Se você estiver depois, assistindo a gente, ouvindo no Spotify, deixa um comentário também, uma curtida. Tudo isso nos ajuda a impulsionar cada vez mais a nossa missão, né? Nossa missão na Terra. Então, nós temos como objetivo alcançar vidas. E a internet hoje é uma ferramenta poderosa para que a gente consiga fazer isso de maneira plena, ok? A Kelly, seja bem-vinda, Kelly, tá aí. Então, vamos lá. Qual o assunto que eu quero trazer hoje? Na verdade, é um fundamento. Quando nós falamos de visão apostólica e profética, nós estamos focando em quê? Em fundamentos. Eu percebo que o que tem faltado hoje, não vou dizer de modo geral, né? Porque eu não conheço todos os lugares, não conheço todos os ministérios e nem todas as pessoas do planeta Terra, né? Mas até onde eu pude perceber, o que está faltando hoje são fundamentos. Então, os fundamentos, eles são importantíssimos para o desenvolvimento daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, fundamentos na visão apostólica e profética, eles são extremamente importantes. Para quê? Qual o objetivo? Para a edificação do corpo de Cristo, para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Então, existe algo interessante na oração do Pai Nosso, que certamente você já ouviu e você também já orou a respeito disso, né? Repetindo ali o que Jesus ordenou para os seus discípulos. Mas às vezes você não pegou a essência verdadeira da oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso não é somente uma simples reza, uma vã repetição, mas ela tem todo um fundamento. E aqui eu vou passar alguns pontos para vocês. É óbvio que eu não vou conseguir falar sobre tudo. Nós temos um tempo bem curto aqui para poder estar ensinando vocês, mas dentro do possível a gente vai estar derramando aquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento, e cada pessoa que vai estar assistindo essa live, ouvindo esse áudio, que possa ser alcançado pelo teu poder, pela tua presença, pela tua unção poderosa, que as mentes possam se expandir, que os olhos espirituais possam se abrir, que os ouvidos espirituais também se abram para as tuas verdades, as verdades do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Mateus capítulo 6, abre sua Bíblia em Mateus capítulo 6, do versículo 9. Vamos ler a partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz assim: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A versão que eu estou lendo é a Nova Almeida Atualizada, NAA. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém?
Então, esse aqui é o modelo que Jesus, a princípio, deixou com seus apóstolos quando eles indagaram o mestre e falaram: mestre, nos ensine a orar. É interessante que os discípulos já viam e presenciavam que Jesus ele operava diversos milagres, sinais e maravilhas. E interessante que, pelo menos a Bíblia não relata em nenhum outro momento que os discípulos possam ter pedido: mestre, nos ensine a curar, nos ensine a operar nos milagres. Não. Eles pediram: Senhor, nos ensine a orar. Então, isso aqui é tão importante porque nos coloca num ponto de observação do seguinte: a vida de oração de Jesus era tão intensa e era tão séria que era inegável olhar para Jesus e não ver ele como uma referência de oração. Sabe aquelas pessoas que você tem como referência em um assunto porque elas são muito boas naquele assunto? Então, creio, sem sombra de dúvidas, que foi isso que aconteceu em relação aos discípulos. Eles olharam para Jesus e falaram: não tem como, você de fato, o Senhor de fato é a autoridade nesse assunto. Que assunto? A oração. Óbvio que Jesus é autoridade em qualquer outro assunto, tá? Mas dentro do contexto aqui do que a gente está falando, ali eles viram de fato Jesus como autoridade máxima no que se refere à oração. Então vamos lá, no versículo 9 de novo, e vamos destrinchar. Eu não vou conseguir falar tudo, estou deixando claro, não tem como, é muita coisa para falar, mas o pouquinho que der para falar a gente vai falando aqui, ó. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Qual é o fundamento? Qual é o princípio? Tem algum problema você fazer essa oração aqui, do jeito que está aqui? Não tem problema, óbvio que não. Mas a intimidade com Deus, a oração de intimidade com Deus, não está baseada e nem pautada em vãs repetições, meras repetições, em rezas, não. Qual a diferença de uma reza e uma oração? Na reza, eu tenho que repetir algo que já foi dito, já está escrito. Eu fico repetindo, é como se fosse um mantra, tá? E eu não estou aqui, para deixar claro, desmerecendo ou criticando nenhuma religião com relação a isso. Só estou dizendo a diferença. Agora, oração é uma conversação. É você conversar, é se relacionar, é interagir, sabe? De maneira íntima. Então, olha que interessante. Jesus começa ensinando os discípulos a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, o que eu entendo com isso? Tem um ponto aqui que eu anotei para passar para vocês. Todas as orações verdadeiras são para os filhos de Deus. Veja bem, somente os filhos de Deus oram olhando para Deus como Pai. Então, somente os filhos de Deus têm esse acesso de filhos e olhar para Deus ao iniciar uma oração, ao entrar na presença de Deus como Pai. Ele é soberano? Sim. Ele é criador? Sim. Ele é Senhor? Sim. Mas ele é Pai. Entende? Então, o que Jesus está deixando claro aqui como modelo, como fundamento, como princípio? Ao entrar na presença de Deus, reconheça Ele como seu Pai. Pai. Tenha um relacionamento de pai para filho. Logo em seguida, ele fala assim, ó: Pai nosso que estás nos céus. Essa oração, ela representa um modelo de intimidade. É interessante, você pode escrever e anotar isso aí. Intimidade. E essa oração, ela é específica para quê? Para te ajudar a acessar o coração do Pai. Não importa se você é um pastor, se você é um profeta, se você é um apóstolo, se você é um mestre, um evangelista, um presbítero, enfim, são tantas nomenclaturas, um bispo, ou até mesmo se você é só um membro da igreja, não importa a sua classificação hierárquica. Ao orarmos, todos nós
relacionamos com Deus como Pai. Não há essa divisão. É óbvio, essa diferença, perdão. É óbvio que em determinados momentos, ministerialmente falando, você vai entrar em dimensões de oração ao qual você vai ter que usar da unção ao qual você recebeu. Às vezes você vai fazer uma oração profética, às vezes você vai fazer uma intercessão apostólica, uma oração mais evangelística, pastoral, de mestre, enfim, depende da dimensão da qual você foi designado. Mas essa oração específica aqui é sobre relacionamento. Olha só, interessante, quando fala nos céus, né? Toda oração é feita ao Deus que está no céu. E mais ninguém. Então, você pode até escrever aí como fundamento: toda oração é feita ao Deus que está no céu e a mais ninguém. Nenhum outro Deus, abre aspas, né? Nenhum desses deuses, nem aos anjos. Nós não oramos aos anjos, ok? Quando o Senhor envia os anjos dele ao nosso favor, nós recebemos a visitação dos anjos. Sim, nós podemos, claro, conversar com os anjos nessa experiência espiritual, porque o Senhor permitiu você ter esse acesso, mas nós não oramos aos anjos. Ok? Nós não suplicamos diretamente aos anjos. Nós pedimos ao Senhor e o Senhor é quem envia os seus anjos. Cuidado, porque é uma linha muito fina, muito tênue, para não acabar entrando no misticismo da coisa, no ocultismo, aí começa a virar uma bagunça, né? Aí tem uma galera que vive falando, que vive vendo anjo, que vive tendo experiência com anjo, mas a vida da pessoa não muda, nada, absolutamente nada. É gente pesada. Você olha para o semblante dela e vê o quão pesada é aquela pessoa. Então, Pai nosso que estás nos céus, reconhecendo que a única oração que nós fazemos é ao Deus que está no céu. Óbvio, entenda, em nome de Jesus. Deus, em sua natureza divina, ele se divide, subsiste, a classificação que você quiser dar, em 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu vou orar, óbvio, eu vou orar ao Pai. Óbvio que eu vou orar ao Filho. E óbvio que eu vou orar ao Espírito Santo. Eles não têm ciúme entre eles. Não existe essa guerra, essa disputa de quem recebe mais oração, não, porque os 3 são Deus. Eles estão em unidade, a natureza é a mesma. Entende? A mesma essência. O que eu não posso é ficar fazendo oração para Gabriel, para Miguel, para como é que fala? Rafael, Uriel, Salatiel, tem tanto nome. E que dirá então para demônios, né? Aí é absurdo, aí não faça isso. Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando aí. Deus abençoe vocês. Outro ponto interessante. Nós já aprendemos que esse modelo, esse fundamento de oração é para ativar a intimidade com Deus, acessar o coração do Pai, nós nos relacionamos com Ele como Pai, mas também é para ativar a nossa identidade como filhos. Então, quando eu entro nessa oração, reconhecendo Pai Nosso, ou meu Pai que estás no céu, eu estou ativando a minha identidade de filho. E por mais absurdo que possa parecer, não deveria ser assim, mas infelizmente são pouquíssimos os cristãos que verdadeiramente têm a sua identidade clarificada de filho de Deus. São pouquíssimos, mas muito poucos. Então, ter essa identidade ativada e clarificada de que, de fato, eu sou um filho de Deus, não por mérito meu, por intermédio do sacrifício de Jesus, tudo que Jesus fez e nos deu a graça de sermos filhos adotivos do Pai, e eu sou filho de Deus. Então, eu não tenho apenas que saber que sou filho de Deus, não basta ter essa consciência de sou filho de Deus. Eu tenho que agir como se fosse o filho de Deus, verdadeiramente. Tem que agir de acordo. Olha que interessante. Uma coisa é você saber que você é um ser humano, né? Outra coisa é você agir de acordo. Porque tem gente que age como se fosse bicho.
Você com certeza conhece, eu já ouvi casos assim, pessoas que agem como se fossem bicho, como se fosse monstro, mas é um ser humano. Então, não basta eu saber que eu sou um ser humano, tem que agir de acordo. Então, não basta você saber apenas que é filho de Deus, você tem que agir de acordo com a identidade divina de filho de Deus. A pergunta é, o que um filho de Deus faria? Como que ele pensaria? Porque o filho de Deus, ele representa o próprio Pai. Entende? Então, a gente precisa levantar alguns assuntos que têm sido evitados durante o tempo, porque o Senhor está voltando, as coisas estão acontecendo, nós somos a igreja dos últimos dias, isso é fato. Eu tenho essa convicção muito grande de que nós somos a igreja dos últimos dias. Nós precisamos passar por um período aí de, como posso dizer, a gente pode dar a palavra avivamento, sim, sim. A igreja precisa ser avivada, mas é uma reforma espiritual. Muitos fundamentos errados foram lançados, muitos, não é pouco não, foram muitos fundamentos errados lançados. Você vê, o apóstolo Paulo, eu esqueci o livro agora, vou tentar lembrar. O apóstolo Paulo diz o seguinte: já era para vocês serem mestres, estarem ensinando, mas ainda depende que alguém pegue e ensine vocês, como se vocês fossem crianças. Ou seja, quando nós temos um fundamento errado, quando nós temos um fundamento que foi lançado de maneira equivocada, distorcida, o corpo ele fica confuso. É como se fosse uma nuvem, como se fosse uma venda, uma escama nos olhos. As pessoas não conseguem fluir, entende? Porque tudo parece muito complexo, muito complicado. O evangelho é simples, mas a simplicidade do evangelho é no que se refere à salvação, ok? No que se refere a estar em Cristo. Mas você vai ver que à medida que você vai avançando, amadurecendo na fé, você vai acessando outras dimensões espirituais. Você vai acessando novas revelações. Eu nunca mais esqueço de uma experiência que eu tive. No nosso ministério eu preguei, acho que foi no nosso primeiro culto, eu preguei sobre João capítulo 3. João capítulo 3, acho que foi João capítulo 3. Fala sobre Nicodemos, né, e Jesus. E ali eu tive uma revelação e preguei, aí foi uma benção. Há 2 semanas atrás, eu estava em outro ministério, fui visitar e acabei pregando lá naquele ministério e fui pregar a mesma mensagem. Abri João capítulo 3, pensando, eu preguei isso há alguns dias atrás, né, algumas semanas atrás, então vai ser mole eu pregar aqui agora, com base naquilo que eu já sei. E eu vou afirmar para você que dentro daquele meu esboço que eu tinha ali como se fosse o Word, né, do Google, o documentos do Google, eu confesso que eu abri, eu li e não preguei nada do que estava escrito ali. Me veio outra revelação, outra linguagem na hora em cima do mesmo texto. Então, você vai perceber que à medida que você vai amadurecendo, vai dedicando a sua vida ao Senhor, você vai de fato quebrando a religiosidade, vai aprofundando mais e mais em conhecer, né? Você vai ver que você vai entrar em novos níveis de revelação. Isso é poderoso demais, né? Então, assim, toda oração, né, voltando agora ao versículo 9, ela tem que ser para santificar e engrandecer o nome do Senhor. E o que é isso? É honrar o nome dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas o nome de Deus não é santo? Com certeza. Mas é santificar em quê ou em quem? É santificar em você. Santificado seja o teu nome. Em quem? Em mim. Para quê? Para que eu me torne santo, para que eu seja semelhante ao Senhor. E para que eu possa verdadeiramente honrar o Senhor. Dar o lugar de honra que Deus verdadeiramente merece ter e tem que ter na sua vida. Entende isso? Eu espero que você esteja entendendo detalhe por detalhe, porque às vezes as informações, as revelações, elas vão vindo e eu vou soltando. Então, às vezes, talvez, né, vai ser necessário você ter que ouvir de novo
essas explicações aqui. Olha que interessante, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ou seja, é um grande amor do Pai que ele nos concedeu em nos ter aceitado como filhos. É uma obra magnífica sermos filhos de Deus. Então, quando nós orarmos a Deus, nós verdadeiramente temos que assumir essa identidade. Nós temos que assumir essa essência de filhos. Nós somos filhos. Escuta o que eu estou falando para você. Nunca mais entre na presença de Deus apenas como um pedinte. Alguém para pedir ou para fazer uma reza. Não faça isso. Entra como filho. A identidade. Ah, Paulo, mas eu não me sinto como filho. Se você não se sente como filho, isso não é um problema de Deus. Você concorda comigo? Por exemplo, eu sou brasileiro, nasci no Brasil. Vou ser sincero para você, nesse momento eu estou me sentindo um brasileiro? Sei lá, não sei nem como é que é esse sentimento de brasileiro. Como é que você vai mensurar isso? Eu sei que eu sou e ponto final. Talvez um dia que eu estiver em outro país, morando em outro país, ficando em outro país, sei lá como é que for, eu talvez vou sentir saudade da pátria, né, com eu nasci. Eu falar, poxa, no Brasil é diferente. Mas qual é o sentimento de verdadeiramente ser brasileiro? Aí alguém vai dizer assim, o brasileiro não desiste nunca. Isso é um sentimento ou é uma atitude? Então, você não tem que se basear no sentimento, mas você tem que ser guiado pela atitude. Que atitude é essa? Saber que Deus te adotou como filho e ponto final. Independente do seu achismo, independente da sua teologia, independente da sua crença, independente do que você acredita ou não, ele te adotou como filho. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são filhos de Deus. Ponto final. E morre o assunto aí. Para que você não fique colocando coisas além do que deveria na sua cabeça. Ó, aí vamos lá. Pra gente avançar. Eu não vou conseguir falar tudo. Vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É importante nós entendermos que a prioridade da oração, olha só, anota isso para você não esquecer nunca mais na sua vida. Janaína, seja bem-vinda. Você não esquecer nunca mais na sua vida e para que as suas orações sejam orações assertivas. A prioridade da oração é trazer o reino de Deus na terra. Essa visão apostólica e profética é exatamente isso. É trazer o reino de Deus na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Opa. Então eu já entrei nas regiões celestiais diante do Pai como filho, reconhecendo a grandeza dele, santificando o nome dele em mim. E agora o que eu preciso fazer? Uma vez que eu sou filho, uma vez que eu sou embaixador do reino, uma vez que eu sou um representante do reino, eu tenho que fazer aquilo que Jesus fez. Jesus foi o primeiro apóstolo, o maior apóstolo. E qual era o foco de Jesus na terra, além da sua missão de morrer pelos pecados, né, da humanidade? Era trazer a realidade do reino de Deus para a terra. Nós precisamos entrar na oração com essa mentalidade. É enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual, no mundo celestial, no reino de Deus e reproduzir isso aqui para a terra. Uma vez eu pedi ao Senhor e falei assim, Senhor, me dá uma revelação poderosa que o Senhor nunca deu para ninguém. Eu fui ousado a esse ponto, né? Não foi prepotência não, foi ousadia. O Senhor nunca deu para ninguém acerca do reino de Deus, porque eu já ouvi falar tanta coisa, e de fato, tudo que eu já ouvi falar, a maioria, né? Não falar tudo não, a maioria, que eu já ouvi falar acerca do reino de Deus, é verdade, faz sentido, tá? É bíblico até. Tem outras coisas que... Enfim. E aí, o Espírito Santo falou no meu coração assim, ter acesso, veja bem, ter acesso ao reino de Deus, nunca mais esqueço isso, está anotado e tudo.
Ter acesso ao reino de Deus é desfrutar dos benefícios da eternidade no tempo presente, no hoje, no agora, nesse exato momento. É só isso? Óbvio que não é só isso, mas eu tive acesso a uma revelação que explodiu o meu espírito. E aquilo me edificou. Eu falei, rapaz, faz muito sentido. Porque quando nós oramos e uma pessoa é curada, o que acabou de acontecer? O reino de Deus acabou de se fazer presente. Quando você ora por alguém e essa pessoa é curada, o reino de Deus se fez presente. Quando uma pessoa está possessa, com opressão, endemoniada, e você vai lá e ora, expulsa o demônio da vida daquela pessoa, e a pessoa muda a vida dela, o reino de Deus se fez presente. Quando uma pessoa é salva, o reino de Deus se fez presente. Quando a palavra está sendo pregada, o reino de Deus se faz presente. Quando o morto ressuscita, o reino de Deus se fez presente. Então, o que também, vou dizer assim, também é o reino de Deus, para a gente entender, é desfrutar dos benefícios da eternidade no tempo presente, no hoje, no agora. É como se você fosse um agente do reino, como se você fosse um delegado, um representante do reino. Entende? Você não fala com base na sua própria autoridade, mas com base na autoridade do reino ao qual você pertence. Num país como o nosso, que, vou abrir aspas, né, que o que impera é a democracia, entender a mentalidade de reino às vezes é um pouco difícil. É um pouco difícil, mas existem países por aí afora que você vai ver que quando nós falamos de reino, eles entendem claramente o que está acontecendo, o que é de fato. Então, quando eu entro na presença de Deus como filho, reconhecendo Ele como Pai, santifico o nome dEle na minha vida, e aí depois que eu me posicionei, eu estou no meu lugar, ali, estou com a minha identidade ativada, o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que trazer o reino de Deus para a terra. Uau! Eu não sei se isso está explodindo na sua cabeça. Pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo. Eu quero te pedir para você compartilhar essa live. Compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder, para que elas sejam abençoadas também. Então, assim, o reino de Deus é o poder de Deus e a glória de Deus manifesta no ambiente. O reino de Deus é o poder de Deus e a glória de Deus manifesta naquele ambiente, naquele lugar. Isso é de extrema importância. Esse fundamento que eu estou passando para vocês é de extrema importância porque as suas orações daqui para frente, elas vão mudar. Elas precisam mudar, porque às vezes você só não evoluiu, só não avançou, só não mudou de nível porque você não aprendeu ainda como orar. E eu vou falar outra coisa para você, né? Nessa visão que a gente está trazendo dos fundamentos apostólicos e proféticos, vou dizer outra coisa para você. Se você não ora, se você não tem uma vida de oração, você não é um verdadeiro cristão. Só é um religioso. Na verdade, você só talvez mudou de religião ou adquiriu, né, uma religião para si. Porque o que nos torna verdadeiramente cristãos é a fé em Jesus Cristo, tudo isso. Mas o que mantém a unção, a comunhão, é a oração. Então, se você não ora, você não tem uma vida de oração, você não dedica, no mínimo, 1 hora para orar, 40 minutos. Ah, Paulo, mas é muito difícil. Tá, começa com 10 minutos, com 20 minutos e vai aumentando, mas começa. Essa noite eu passei um pouco, né, daquilo que eu estou acostumado a orar. Eu estava com sono, eu estava cansado, minha carne estava doendo, eu já estava tipo, meio que tonto. Eu falei, eu vou continuar. E comecei a orar em línguas. E fui orando. Até que eu senti que no mundo espiritual algo rompeu. Puf, rompeu. Simplesmente rompeu. Alguma coisa rompeu. O que rompeu? Não sei. Mas algo rompeu. Então, assim, todas as vezes que nós, de fato, insistimos e persistimos na oração, nós iremos romper barreiras, fronteiras. Não adianta você querer operar em dons, não adianta você querer profetizar, não adianta você querer interpretações, não adianta você querer fazer nada sem ter como base o fundamento da oração. Jesus era um homem que orava.
Jesus orava com força. Passava noites e madrugadas orando. Eu também não estou dizendo que é para você abrir mão da sua vida social e ficar a vida inteira agora orando de madrugada e não dormir nunca mais. Não estou dizendo isso. Mas quanto mais você puder fazer, melhor é. E principalmente se você orar em línguas. Eu vou trazer um vídeo, vou fazer uma live acerca do fundamento da oração em línguas, que muitas pessoas também desconhecem. Existem muitas dúvidas acerca desse assunto. Eu vou trazer também isso. A gente está numa transição, né? Uma transição de unção, uma transição ministerial, uma transição profissional. Na verdade, esse finalzinho de 2024 está sendo a reta final para várias coisas transicionarem em nossas vidas. E se você estiver conosco também, crendo no que a gente está passando, acreditando nesse ministério, certamente você será abençoado também, porque você acaba, querendo ou não, você acaba recebendo da unção que está sendo liberado. É isso. O lugar ao qual você se alimenta, você recebe uma porção daquela unção. O lugar ao qual você honra, o lugar ao qual você é fiel, que você respeita, você acaba recebendo daquela unção. Não adianta, não tem para onde correr. É um princípio bíblico. Você vai ser alimentado também. Outro ponto. Nossas orações, olha que interessante. Agora a gente já entendeu, né, que tem que trazer o reino de Deus. Tá, beleza. E que o reino de Deus é o poder e a glória de Deus, é desfrutar dos benefícios da eternidade agora, no tempo presente, né? Mais interessante, as nossas orações precisam sempre buscar o sobrenatural. Qual é o problema da igreja? Eu preciso encerrar daqui a pouco, mas qual é o problema da igreja? As orações estão superficiais, não estão buscando o sobrenatural. Parece que a igreja esqueceu que Deus é o Deus do impossível. Nós precisamos orar buscando, focando no sobrenatural. Do contrário, não faria sentido orar. Se fosse para resolver de maneira natural, você se levantava, ia lá na força do seu braço, do seu intelecto, e ia lá resolver o problema. Agora, quando você se depara numa situação ao qual aparentemente não tem solução natural, é o momento de clamar pelo sobrenatural. E tem um detalhe muito importante para que você não se frustre nisso, tá? Quando eu faço uma oração buscando o sobrenatural de Deus, eu tenho que perder o controle. Eu não tenho que ficar falando assim, Deus tem que ser assim, 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 dessa forma, exatamente desse jeito. Se não for assim, eu não quero. Que loucura é essa? Quem você pensa que você é? É óbvio que existem orações de confirmação. Cada um tem um nível de oração de confirmação. Isso aí para mim já está mais do que claro, do que comprovado, de fato funciona. Mas quando eu vou buscar o sobrenatural, não é do meu jeito, eu preciso abrir mão. E muitos de vocês às vezes não conseguiram chegar onde precisavam chegar porque vocês querem que seja exatamente do jeito que vocês estão idealizando, imaginando. E com Deus não é assim que funciona. Você tem que buscar o sobrenatural de Deus esperando a provisão de Deus e do jeito que Ele quiser fazer. Às vezes, aparentemente, ele vai te arrancar algumas coisas, aparentemente você está perdendo, mas aí nesse processo, o que ele está fazendo? Ele está forjando o seu caráter, está te amadurecendo, está liberando uma unção mais poderosa sobre a sua vida, para que quando ele te abençoar, ele te der aquilo que você de fato foi buscar no sobrenatural, você tenha como suportar. Muitos perdem a bênção por quê? Porque não conseguem suportar, porque ainda não estava no tempo, as pessoas não estavam preparadas. Você consegue entender isso que eu estou falando? Está fazendo sentido para você? Escreve aí se está fazendo sentido, se está ficando claro, se está sendo didático para você, porque à medida que a revelação vai vindo também eu vou liberando. Eu decidi não segurar mais nada, então vou sair liberando tudo que o Senhor for me falando, porque aquele que serve, certamente, existe uma promessa, né? Para aqueles que servem, para aqueles que dão. Né? Então a gente está aqui liberando algo do alto. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ó, interessante. Toda oração, depois de a gente, né, entender tudo isso aqui e buscar o sobrenatural, toda oração deve ser feita conforme a vontade de Deus.
Existem orações que você faz e elas não são atendidas porque você não ora com base na vontade de Deus, você ora com base na sua vontade. Paulo, como é que eu faço então para reconhecer a vontade de Deus? Como que eu faço para orar a vontade de Deus? Talvez essa seja a maior pergunta, porque era uma dúvida para mim muito grande. Como que eu faço para orar a vontade de Deus? Muito simples. Você tem que ler a palavra. Tem que ler a Bíblia, não tem para onde correr. Você tem que ler a Bíblia. Aí, por exemplo, vamos lá. Você foi diagnosticado. Um exemplo, tá? Em nome de Jesus, é um exemplo. Você foi diagnosticado com câncer terminal. Você vai morrer, né? Os médicos disseram, ó, você vai morrer, não tem solução. Você tem alguns poucos meses ou dias de vida. E é isso aí. Agora você tem que passar por um processo para que esse fim de vida seja menos doloroso possível. Peraí, aí eu vou lá na Bíblia. Na Bíblia diz o seguinte, que sobre si Jesus levou todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas chagas ou pisaduras nós fomos sarados. E aí quando eu vou ler o livro de Atos, e até mesmo os próprios evangelhos, eu vejo Jesus curando. Opa, então a vontade de Deus é que eu seja curado. Muito simples. Então, quando eu for orar, eu oro, Senhor, na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si todas as suas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Então, não aceito esse câncer, esse vírus, essa doença, seja lá o que for na minha vida. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, me lava, me limpa, me purifica. Ó, começa a arrepiar só de falar. Por quê? Porque isso tem poder. Você está orando a palavra. E se você está orando a palavra, você está orando a vontade de Deus. Agora, existem maneiras de Deus revelar a vontade dele, que não necessariamente você vai estar lendo a Bíblia para entender. Por exemplo, às vezes você vai estar dormindo, você teve um sonho, Deus falou com você no sonho, você teve uma visão no sonho, aquilo te impactou. Opa, então eu tive uma experiência espiritual agora. Então é momento de eu orar. Entende isso? Às vezes no sonho você estava ali expulsando um demônio da vida de alguém. Quando você acorda assustado, o que você acha que está acontecendo ali? É Deus te chamando para interceder por aquela pessoa, para ajudar na libertação dela. Ou Ele vai colocar essa pessoa na sua vida para você acompanhar, ajudar essa pessoa. Então, o que você vai fazer? Orar à vontade de Deus. Ó Senhor, o Senhor me mostrou em sonhos que fulano ia ser liberto e não sei o quê. Então eu clamo aqui pela libertação, pela intercessão. Enfim, não é complicado. É só estar sensível e não ter preguiça de ser filho. Não tenha preguiça de ser filho de Deus, porque se você é filho de Deus, você tem uma identidade, você tem uma missão, você tem uma obrigação na terra. Entende? Você não pode ter preguiça, você tem que fazer o que precisa ser feito sem preguiça. Ok? Outra coisa interessante, a intenção e a motivação podem estar erradas na oração, por isso a vontade dele deve prevalecer. Porque eu sempre ensino algo acerca da oração seguinte. Você pode orar o que você quiser. De boa mesmo, você pode orar o que você quiser. O que você quiser. Mas, se possível, faça isso ao final de cada oração. Exatamente como Jesus fez. Se possível for, passa de mim este cálice. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então você pode orar e pedir o que você quiser, mas no final de cada oração, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja a sua. Você quer orar por prosperidade? Ótimo, ore por prosperidade. Eu te encorajo, você tem que prosperar mesmo. Os filhos de Deus precisam prosperar. Nós somos filhos daquele que é dono do ouro e da prata. Nós precisamos sim prosperar para que o reino de Deus avance, para que orfanatos sejam abertos, para que viúvas sejam ajudadas, para que obras sociais possam expandir, para que igrejas possam expandir também. Com certeza precisamos dessa prosperidade. Mas no final dessa oração você fala assim: no tempo do Senhor, no tempo certo, de acordo com a sua vontade, traga para as minhas mãos a prosperidade, traga para as minhas mãos a cura, traga para as minhas mãos aquilo que eu estou buscando, de acordo com a sua vontade. Por quê? Porque
veja bem, Deus é pai. E óbvio que ele te ama, ele quer o melhor para você. Mas às vezes nós somos imaturos e achamos que estamos preparados para receber algo quando na verdade nós não estamos. E a gente ora e aparentemente Deus não escuta, né? Aí você fala assim, Deus não me ouve. Não, não é que Deus não te escuta. Deus escuta a todos. A questão é, será que você está preparado para receber o que você está pedindo? É uma questão de maturidade, de entender. Porque se você orar com base nas suas vontades, nas suas emoções, nos seus sentimentos, somente no seu ego, você vai se frustrar o tempo inteiro. Eu cheguei a uma conclusão assistindo um filme. Estava assistindo... Meu Deus. Estava assistindo um filme de Abraão. Um filme de Abraão que tem lá naquele aplicativo do The Chosen. Angel Studios. Baixa o aplicativo Angel Studios. E lá você vai ver alguns filmes. E tem um de Abraão. Top demais. Aí tem um momento que Sara, acho que ainda era Sarai, né, vira para Abraão e fala assim, lá na série, tá? Na série. Lembrando que a série tem licença poética e tudo mais. Fala assim, Abraão, já tô com você... Abraão, sei lá, o Abraão, não lembro agora qual foi a sequência. Já tô com você há tanto tempo e esse seu Deus aí tá prometendo que ia te prosperar, fazer pai de uma grande nação e até agora nada. E quando que isso vai acontecer? A gente já se mudou, a gente já saiu da nossa terra, da nossa parentela, isso aqui, tá, aquela reclamação toda. E aí ela vira para ele e fala assim, quando é que isso vai acontecer? E aí Abraão olha para ela e fala, quando ele quiser. O ator naquele momento ali, né, a maneira como a cena foi construída, tipo, me fez virar uma chave. É quando ele quiser. É quando ele quiser e ponto final. Ou a gente se submete à vontade plena do Senhor e confiamos nele, ou nos tornaremos senhores de nós mesmos. E aí, no lugar de dizer assim, a tua graça me basta, nós diremos que a nossa graça nos basta. Que aquilo que nós achamos e acreditamos a nosso respeito é o suficiente. E o que Deus faz, entende? Fica meio duvidoso. Você já ouviu, certamente, uma expressão popular que diz assim, ó, Deus tarda, mas não falha. Como que Deus tarda? Deus não tarda. O Cronos, o Kairos, até os tempos que a gente ainda nem conhece, porque não são só esses dois tempos, existem outros gaps aí. Tudo está no controle dele. Como que ele tarda? Não tem como ele tardar, não tem como ele se atrasar. É impossível Deus se atrasar. Mas é possível que algumas coisas sejam retidas até que você esteja pronto. Aí o problema não é de Deus, o problema é seu. Que não aprendeu a alinhar o seu coração com o coração dele. Amém? Vocês estão pegando? Boa tarde, a paz. Fiz a minha live rapidinho para vir prestigiar a sua. Amém, pastora. Glória a Deus. Deus abençoe. Pastora Magna. Alguém colocou aí, a Janaína colocou, só a prova viva de que milagres existem. Meu filho, nas imagens dos exames, ele não tinha membros inferiores e superiores. E não foi em um exame apenas. Foram 2. Oramos sem cessar e o milagre aconteceu. Uau! É isso aí. Eu creio nesse Deus, eu creio nesse evangelho. Tá? Então, a nossa intenção, a nossa motivação, ela tem que estar alinhada na oração com a vontade de Deus. Orou, você pode orar o que você quiser. No final, que seja feita a sua vontade. Assim. Pô, isso aqui destrava tanta coisa. Isso aqui alinha o seu coração ao coração de Deus. Alinhe o seu coração ao coração de Deus. O problema que eu percebo é que a igreja não sabe orar. A igreja não sabe orar. E a própria Bíblia garante isso, que nós não sabemos orar como convém. E não é porque eu estou aqui ensinando, lançando um fundamento para vocês, que eu também sou expert na oração. Muitas vezes eu vou recorrer ao quê? A oração em línguas. Porque quando eu oro em línguas, o Espírito Santo está orando através de mim. Ele ora através de mim quando eu estou orando em línguas. Então ele ora a perfeita vontade de Deus. Meu Deus do céu, você tem que orar em línguas. Você não pode ter vergonha, você não pode ter medo, não pode ter esse negócio de será que eu estou orando em línguas? Eu estou falando a mesma coisa. Você vai crescendo, você vai desenvolvendo. Eu vou trazer um ensino, eu vou trazer um fundamento sobre oração em línguas que vai ser poderoso para poder destravar você. Ok? Outra coisa importante, outro ponto, pedir para que seja
que essa oração ela aconteça no tempo de Deus. Então, agora eu tenho a vontade de Deus, eu tenho o tempo de Deus. Isso é extremamente importante. Outra coisa para você anotar, já falei tanta coisa aqui, já até perdi as contas. Orar é você praticar, olha só, orar é praticar a presença de Deus onde você está. Como assim praticar a presença de Deus onde eu estou? Simples, muito simples, vou te explicar. Quando você ora, você se torna um oráculo, tá? Não tem nada de místico nisso não. Isso é espiritual mesmo, você é um oráculo. Quando você ora, você se torna um oráculo. Então, se você é um oráculo, você está sendo um receptor também. Então, algo está sendo despejado em você. Então, já reparou que existem momentos de oração que você ora, que aí você está meio que frio, você está meio que orando quase que por obrigação, mas você está ali orando. Aí depois vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Daqui a pouco você já está naquela oração, pá, né, de guerra. Daqui a pouco você está chorando, do nada. Ou às vezes você está chorando, depois você entra numa oração de guerra, tá, aquela coisa toda, você se movimenta, fica suado, corpo quente, alguns sentem arrepios, outros sentem uma eletricidade passando pelo corpo, outros sentem o abdômen contrair, cada um vai sentir um tipo de coisa, ou você pode até sentir todas as coisas. Mas chega um determinado momento que parece que você cansa, mas não é um cansaço de estar fadigado fisicamente, não, parece que a presença te toma e você relaxa. E aí nesse momento muitos cochilam, muitos entram em êxtase, muitos têm visões e muitos saem como se estivesse pisando em nuvens. Ali, a partir daquele momento, é hora de você praticar a presença de Deus. De que maneira? É para você transmitir no ambiente ao qual você está ou aonde você for o que você recebeu. Ponto final. Eu acabei de me relacionar com Deus, eu acabei de receber dele. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar. Eu tenho que transmitir. Porque a unção, ela só vem com uma, não vou dizer a única finalidade da unção, mas uma das finalidades importantes da unção é serviço. Se você se relaciona com Deus apenas para você ficar meu papaizinho querido com uma visão romântica do reino, Deus não vai te ouvir? Óbvio que vai te ouvir. Ele é pai, mas unção é para serviço. Saiba disso, bem direto e reto, preto no branco. Unção é para serviço. Se você não quer servir, se você não vai fazer nada com o que você recebeu de Deus, ele vai continuar te visitando, você vai continuar tendo intimidade com ele, mas unção você não vai ter. Muito simples. Unção é para servir. Unção é uma capacitação sobrenatural para fazer algo que eu não daria conta de fazer, que é servir. Você acha mesmo que quando nós oramos por cura, sou eu que estou curando as pessoas? Não tem lógica. Não tem cabimento. Não, quem sou eu para curar alguém? Não consigo fazer isso. Não dá. Quem sou eu para expulsar um demônio de alguém? Não tem como. Agora, tem uma unção. E quando tem essa unção, esse revestimento, esse manto, né, a gente pode interpretar no mundo espiritual como um manto, aí o negócio é diferente. Aí você já não está fazendo por conta própria, você está fazendo porque você foi enviado por um rei, por um reino, você é um representante. E aí, no nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, os demônios têm que correr, as doenças têm que ser extirpadas, as pessoas precisam ser curadas, aí o negócio acontece. E, para finalizar, o último tópico, que eu já preciso finalizar realmente a live, orar é conectar os céus à terra. Então, quando você ora, ali no ambiente onde você está, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, porque depende muito da entrega de cada um, existem pessoas, deixa eu falar um negócio para vocês, existem pessoas que precisam orar durante 1 hora, 2 horas para começar a se conectar com Deus. De verdade. Existem pessoas assim. Por quê? Porque elas não estão acostumadas. Agora, existem pessoas que se elas dobrarem os joelhos em 10 minutos, o negócio já está pegando fogo. Porque elas já estão conectadas. Elas já acessaram a presença, elas já acessaram o trono. Então é muito mais rápido para elas. Não é porque elas são especiais, não, é porque elas estão mais acostumadas. Então, quando você está orando, independente se vai ser em 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei.
independente do tempo que for, o céu está se manifestando ali onde você está. Pode ter certeza do que eu estou falando para você. Se você estiver orando, estiver conectado com Deus, o céu está presente. A eternidade se faz presente ali. Pode ter certeza, tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Isso aqui é revelação da mais alta. Pode ter certeza. Por quê? Todo ambiente de oração mesmo, milagres acontecem. Causas impossíveis são alcançadas, portas se abrem, correntes se quebram, ambiente da verdadeira oração, o sobrenatural se manifesta. Anjos vêm para ministrar, para ajudar a guerrear. Pode ter certeza do que eu estou falando. Então, orar é conectar os céus à terra. E a gente entende, né? Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós já pegamos, só nesses 2 versículos, nós já pegamos tanto fundamento, tanta coisa maravilhosa, tanta coisa poderosa, que você pode sair daqui agora e dobrar o seu joelho para orar com esse entendimento. Esse entendimento, falar, caramba, eu nunca percebi dessa forma, eu nunca olhei por esse lado. Porque o que Jesus ensinou, ele não ensinou uma reza, ele ensinou um fundamento. Lembra que Jesus é um apóstolo também. É o maior apóstolo. E qual é a função do apóstolo? Qual é a função de um profeta? Fundamentar, trazer fundamentos. Então é o que Jesus veio fazer. Aí lá no versículo 11 fala assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está ensinando o quê? Que a nossa necessidade, que aquilo que nós precisamos para hoje. Deus ele vai suprir, nós precisamos confiar na provisão de Deus. Verdadeiramente. Eu estou falando que é para você ficar de braços cruzados? De forma nenhuma. Mas estou falando que você precisa confiar na provisão de Deus. A gente não vai conseguir mais prosseguir aqui com a live. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Isso aí fica fácil para entender que se você não perdoar, basicamente você não vai ser perdoado. É muito simples, preto no branco. Não perdoou, não vai ser perdoado. Não perdoa o fulano de tal. Beleza, você também não vai ser perdoado. Quando você precisar, não vai ser. Ah, mas Deus é bom. Deus é bom e é justo. Justo. Para você ser perdoado, você tem que perdoar. Ponto final. Ponto final. E não nos deixe cair em tentação, nos livra-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Depois a gente vai falar mais sobre o versículo 12 melhor e o versículo 13, tá bom? Espero que essa live tenha te edificado. Eu trouxe aqui fundamentos para que você possa avançar mais na sua vida de oração. Não deixe de orar, porque o que te torna verdadeiramente um cristão, um filho de Deus, é a vida de oração. Ore, 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 ore sem cessar. Dirigindo, você pode estar orando em línguas, lavando louça, você pode estar orando em línguas na sua mente, você pode estar orando em línguas faladas também. Você tem que estar conectado aos céus o tempo todo, porque em tempo oportuno, essas orações, elas vão trazer um benefício específico para a sua vida, vão desatar dons, vão desatar ministérios, novas unções, recursos espirituais. Nós não podemos nos mover com aquilo que nós olhamos aqui na realidade terrena. A nossa realidade é uma realidade celestial, então todos os recursos que nós precisamos estão no céu. Nós temos que manifestar os céus aqui na terra. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Deixa um comentário, uma curtida e até a próxima.